Marauenses pelo Mundo está de volta com o 4º episódio e você pode acompanhar os nossos conteúdos nas redes sociais, mas não esqueça de seguir @MaisNovaMarau no Instagram, no Facebook, e para você que acompanha no YouTube, se inscreva no nosso canal. Tudo bem, Rosana? Boa tarde, Matesco. Boa tarde, Rosana. Quantas mulheres engenheiras mecânicas você conhece? Mas olha, não conhecia até hoje. Até hoje, e a gente vai conhecer hoje, né? Exatamente. Vamos à Itália novamente? Série Marauenses pelo Mundo. Oferecimento Sumonde, CCAA, Potatoes Burger, DB Uniformes, Faculdade FAB, Clínica Doutora Talice Tomé, Rações e Companhia Pet Shop, Espaço Viva Eventos, Mercado Terrário, Gustavo Trindade Coffee. Realização Mais Nova. Conversar com Juliana Tessaro. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, Rosana, tudo bem, Mauro? Prazer conversar contigo. Ela que, na realidade, já tem um parentesco com outra entrevistada nossa do Marauenses pelo Mundo, não é mesmo? Com a Ana Letícia. É, exatamente. Esse mundo é muito pequeno, né? Me conta, onde é que você mora atualmente, Juliana? Então, atualmente a gente vive na cidade de Bassano del Grappa, que é no norte da Itália, né? Se a gente for pensar na Itália como aquela famosa bota que a gente sempre fala, a gente está localizado naquela parte superior da bota, no cano da bota. Então, na região do Vêneto, que a gente chama aqui, e na província de Vicenza. Legal, Juliana. A gente quer saber como é que você foi parar aí, né? Conta pra gente essa história. Então, é um pouco diferente de algumas histórias por aí, né? Mas a princípio a gente veio para cá em 2018 em função do trabalho, né? A gente trabalhava para eu e meu marido. Quando eu falo a gente, eu falo eu e meu marido, né? Porque nós dois trabalhávamos em uma empresa multinacional aí no Brasil, né? Na região de Santa Rosa, e se chama ACO. E então nós trabalhávamos para essa empresa, e em 2017 essa empresa nos fez um convite para vir trabalhar para cá, né, na Itália, em áreas diferentes, né, em atuações diferentes, mas enfim, a gente acabou aceitando esse desafio e viemos parar aqui, na Itália. Legal, e conta pra gente a sua formação escolar, onde é que foi? E também como é que você decidiu estudar engenharia mecânica? Ok. Então, eu estudei os meus primeiros anos na Escola Cristo Rei, aí de Marau. Depois, então, na época, ela só tinha até a 4ª série, muito tempo atrás. E aí, então, eu passei a fazer todo o meu estudo, né, no IESTA. Eu concluí meus estudos no IESA, depois eu fiz faculdade na UPF, em Passo Fundo. Juliana, agora conta sobre a sua família, que em off a gente já falou, né, de toda a família da Juliana, que, aliás, é enorme aqui na cidade. Vamos contextualizar quem são teus irmãos, teus pais. Ok. Então, meus irmãos, eu acho que são conhecidos na cidade, né? Então, o Gioia, né? Mais conhecido como Gioia. Se eu falar o nome dele, eu acho que poucas pessoas vão conhecer ele ou reconhecer ele pelo nome, né? Meio estranho isso. E também o Geno, né? Meu irmão mais velho. Então, somos em 3 e eu sou a caçula da família. A minha mãe é a dona Matilde e o meu pai é o Sadi Tessaro. Legal, Juliana. Queria saber como é que foi a tua preparação para sair do Brasil em relação à língua, em relação à cultura. Como é que você se preparou, inclusive psicologicamente, para deixar o país e ir para um lugar que tem nossas raízes, mas é totalmente diferente do nosso país? Claro, com certeza. Na verdade, Mauro, não teve muita preparação, porque a notícia assim veio meio rápido e a gente tinha que tomar a decisão muito, muito rapidamente. Então, em função dos nossos trabalhos, a língua inglesa já era presente na nossa vida, né? Então, a gente veio com aquele pensamento que o inglês ia nos salvar aqui. E, na verdade, não foi muito o que aconteceu, porque, apesar de ser um país de primeiro mundo, não todos os lugares falam inglês. E era meio apavorante, assim, a gente chegava nos lugares e dizia,
do you speak English? E eles faziam uma careta, assim, como quem diz, muda de língua, por favor, que eu não sei falar isso, né? Então, no início, a gente acabou se virando aqui para pedir para instalar a internet, para todas essas coisas básicas da casa da gente, no dialeto vêneto, né? Que era o que eu sabia falar, né? Que se fala na minha casa até hoje, o dialeto vêneto muito antigo, que tem muitas palavras antigas, então foi essa a preparação que eu tive, vindo para cá falando o dialeto vêneto. E deu certo, a gente conseguiu muita coisa com o dialeto vêneto. Legal, e você consegue falar o italiano hoje bem, Juliana, depois de tanto tempo aí? Bem, eu não posso ser modesta em falar, porque como não é a nossa língua mãe, a gente nunca vai falar como uma pessoa nativa, né? Mas eu posso te dizer que, sim, a gente se vira muito bem, né? Porque, na verdade, a gente teve que usar um método conhecidíssimo para poder aprender a falar a outra língua, que é a imersão, né? A gente começou a trabalhar numa segunda-feira e a gente tinha que se comunicar com as pessoas, com os fornecedores, com as pessoas internas, e não tinha outro modo a não ser aprender, né? E esse é o melhor método que eu posso considerar que seja, assim, muito eficaz, porque você realmente aprende. Legal. E quanto tempo, então, Juliana, assim, para você se virar na língua? Eu acho que porque eu falava o dialeto vêneto, eu tive um pouco mais de facilidade, porque eu já conhecia algumas palavras, né? Então, vamos dizer assim, que em 6 meses eu já conseguia falar razoavelmente bem. Crianças, obviamente, não têm essa dificuldade, né? Meu filho, com 7 anos, veio para cá, em 2 meses ele aprendeu a falar tudo, e era ele que fazia os pedidos nos restaurantes, porque nós não sabíamos fazê-lo ainda, né? Então era ele que pedia a pizza, o suco, a água, enfim, era tudo ele. Né? E adulto tem um pouquinho mais de dificuldade se nunca falou o dialeto, né? E vai ter que partir do zero para falar o italiano. Mas eu vou te dizer assim que com 1 ano estando aqui, convivendo, falando, sendo forçado a falar o italiano, com 1 ano você já está falando muito bem, assim. É óbvio que o nosso sotaque nos denuncia, porque quando a gente abre a boca, a gente tem o sotaque do sul, e eles percebem na hora que nós somos estrangeiros. Agora, Juliana, são 6 anos que vocês já estão na Itália, né? E vocês moram na cidade de Bassano del Grappa. Vamos contar para o pessoal como é que é a sua cidade. Correto. É uma cidade muito charmosa, eu sou suspeita em falar. É uma cidade muito charmosa aqui no norte. Ela é uma cidade considerada pequena, de interior, tem 43 mil habitantes, mas é uma cidade que não deixa a desejar em absolutamente nada em termos de estrutura, né? A gente tem shopping, a gente tem cinema, a gente tem várias escolas particulares e do governo, enfim. É uma cidade que tem toda a estrutura, é uma cidade que tem... É um ponto turístico aqui, porque foi uma das cidades que foi destruída com as 2 guerras mundiais que aconteceram, né? E que a Itália esteve envolvida, né, e que foi, assim, reconstruída e que conserva ainda o centro histórico com os seus muros históricos. Então é uma cidade muito linda, tem uma ponte muito, muito legal, muito histórica aqui, muito visitada, e é uma das cidades, assim, bem aconchegantes, sabe? Eu sou suspeita em falar porque a gente ama muito morar aqui, é uma cidade muito bem localizada, ela fica a 1 hora de Veneza, fica perto da cadeia montanhosa chamada Dolomitas, que é o Patrimônio Mundial da Unesco, fica 2 horas daqui de carro. Em 6 horas nós estamos na Alemanha, por exemplo, de carro. Então é uma cidade que fica muito bem localizada e próximo de muita coisa. Legal. Juliana, como é que é o teu dia a dia em relação ao teu trabalho aí? Então, eu sou um pouco privilegiada em relação ao trabalho, porque como eu desenvolvo uma atividade que não requer que eu esteja no escritório todos os dias, eu posso fazer muito trabalho de casa, né? A gente chama aqui smart working, mas eu sei que aí no Brasil é conhecido como home office, alguma coisa assim, né?
Então, assim, eu tenho 3 dias que eu fico em casa, né? Então, eu posso acompanhar meu filho, posso levar ele para a escola, buscar ele da escola, enfim, né? Conciliando os horários do almoço, enfim. E 2 dias, então, eu passo no escritório. Então, a gente começa às 8 da manhã, 8h30, termina às 5, 5h30 da tarde. No verão é super bom, porque o sol aqui se põe perto das 9 da noite, mas no inverno não é muito legal não, porque 4h30 da tarde é totalmente escuro. Então a gente sai de manhã, tá escuro, e volta à tarde e tá escuro. Então o inverno é um pouquinho mais complicado de se passar. Legal. E como é que tá o clima nesse momento aí na tua cidade? Nesse momento ele está muito parecido com o clima de Marau, porque apesar da gente ter uma única diferença aqui, que é a neve, né, que aí a gente não tem no Brasil, então aqui a gente tem a famosa neve, mas o clima é muito parecido. No inverno a gente tem temperaturas negativas, né, -1, -2, -3, chega a bater -4, e no verão a gente consegue chegar facilmente a 38 graus. Hoje, por exemplo, está 31 graus. E a gente está na primavera. Que legal, parecido mesmo, né? A Itália é maravilhosa, né? Quais são os locais, né, Juliana, que você teve a oportunidade em todos esses anos de conhecer com a família, lugares que a gente pode até colocar na nossa lista de top 5, né? Pode ser dos lugares mais legais que você tenha conhecido aí. Sim. Não, apesar da Itália ser pequena em termos de extensão comparado ao Brasil e ser fácil de conseguir visitar os locais, a gente foi penalizado pelo Covid, né? Então a gente ficou aí praticamente 2 anos sem poder fazer muita coisa, sem poder visitar muitos lugares, porque as restrições aqui eram muito severas mesmo. Era muito diferente do que vocês viviam no Brasil. Então, assim, eu te diria que alguns lugares que, sem dúvida nenhuma, a gente já visitou e a gente recomendaria que as pessoas, ao menos uma vez na vida, pudessem visitar Roma, né? Que é belíssima, tem uma história, respira-se história lá dentro, né? Não tem como não viver, né? Entrando no Coliseu, não tem como você não viver aquilo tudo que se passou há tantos anos atrás e imaginar que aquilo ainda está ali, em pé, né? E foi palco de tantas batalhas, enfim. O próprio Vaticano é fantástico, né? Os museus é algo assim inacreditável. A Capela Sistina é tudo aquilo que falam, né, sobre a Capela Sistina, é algo assim, um momento sublime, né, entrar ali naquele silêncio, naquela paz. Firenze é um outro local muito bonito, é uma cidade muito linda para ser visitada. Veneza, famosíssima, né, não tem como romântica de fora, em né? todos os sentidos. Não, pertinho Veneza de casa ainda. em 1 hora a gente está lá, se quisermos ir de trem, a gente pode ir de trem, em 1 hora a gente está lá, né, porque você não pode entrar de carro lá, né, é uma ilha, não tem como fazer isso, né. Então, Veneza é um outro local que absolutamente tem que ser visitado, porque é fantástica, né, algo assim que não existe em outro local. Tem outras cidades muito, muito legais, a gente cita também Verona, que é a famosa cidade onde tem Romeu e Julieta, né? Tem até uma estátua muito famosa nessa cidade, onde as pessoas costumam colocar a mão nela, numa parte que eu não vou falar agora aqui, que senão vai ficar meio estranho, mas eles acreditam que traz sorte se fizer isso, né? Sobretudo no amor. E tem tantas outras, né? Mas a gente se ateve muito mais ao norte da Itália, que era muito mais próximo da nossa casa, em função dessas restrições, mas a Itália é enorme em termos de lugares belíssimos, né? E um outro que eu gostaria, assim, só para finalizar, de adicionar à lista, é um local chamado Cinque Terras, né? Na tradução em português, mas a gente diria Cinque Terre, que são 5 cidadezinhas minúsculas, assim, indo para o sul da Itália e que são cartão postal, assim, é fantástico. Ver um pôr do sol ali é impagável, é impagável. Que legal, olha, várias sugestões para os brasileiros que vão turistar na Itália. Agora, Juliana, me diz uma coisa, em relação à educação do teu filho, porque o teu filho praticamente fez toda a educação infantil na Itália, né?
Exato. E aí, exato. correlacionando com a educação brasileira, é muito diferente? Olha, eu vou te dizer uma coisa. A gente estava muito preocupado quando a gente veio para cá e com relação a isso, porque no Brasil você sabe que para as crianças terem uma boa educação, você precisa colocar numa escola particular, né? Quando a gente chegou aqui, a escola particular era fora do nosso orçamento, era fora do nosso budget, porque custava muito dinheiro. Então, a gente matriculou ele numa escola pública, né, do governo. E hoje eu posso dizer que a gente fez a escolha certa. E fazendo um comparativo, eu posso te dizer assim, que eles têm uma educação muito, muito, muito forte. E ela é comparável às nossas escolas privadas aí do Brasil, particulares aí do Brasil, à escola pública daqui. A qualidade dos livros é sensacional. E até o 5º ano eles não gastam absolutamente, a gente não gasta absolutamente nada, o governo subsidia todos os livros utilizados para a escola. Só a partir do 5º ano é que os pais começam a pagar pelos livros que vão ser utilizados pelas crianças para estudar, né? Então, assim, eu diria que não deixa nada a desejar comparado a uma educação aí de uma escola particular no Brasil. Legal. Juliana, quais são os planos da família para o futuro? Teus planos é voltar para o Brasil, quem sabe para Amaral, continuar na Itália? E se você tivesse que voltar para o Brasil hoje, especialmente aqui para a nossa cidade, o que mais faria falta na tua vida? Que pergunta difícil essa. Então, planos a gente, sim, pelos próximos 5 anos, vamos dizer assim, a gente ainda tem planos de ficar por aqui, né? Até porque nosso filho vai estar quase concluindo os estudos até lá, então ele vai estar quase na hora de decidir o que ele quer fazer, né? É óbvio que se fosse por nós, a gente permaneceria aqui sim, porque em termos de educação eu acho que ele tem muito mais oportunidades para o futuro dele, né? Se a gente está aí no Brasil, a gente paga para os nossos filhos saírem estudar no exterior, né? E nós estamos aqui gratuitamente, vamos dizer assim, então, em termos de futuro, seria excelente. Então, assim, no curto, médio prazo, vamos dizer que a gente pretende continuar por aqui. Se eu voltasse para Amaral, vamos dizer assim, eu acho que o que mais iria me fazer falta seria algumas comidas típicas que a gente tem aqui e que aí em Amaral a gente não tem, né? Sobretudo a pizza, a famosa pizza, as massas que tem aqui, que são as famosas massas, né? A carbonara, a matriciana, né? E outras massas bem famosas que eles têm aqui. Que legal, hein, Mauro? A gente teria mais muita coisa para perguntar para ela, né? Mas a gente já tá chegando ao fim da nossa entrevista, viu, Juliana? Passa muito rápido. Eu sei, eu falo muito, eu sei, isso é um pecado. Imagina, muito legal conversar contigo, saber um pouquinho da tua história, saber que é possível sim, né, ir para outro país, há um período de mudanças, de adequações, mas tudo pode dar certo, né? Exatamente. A mudança, ela assusta, né? É uma quebra de paradigmas para qualquer um, né? É desafiador, mas eu também acho que ela é um fator importantíssimo de mudança e de crescimento para o ser humano. É essencial, eu diria. Que legal. Juliana Tessaro, ela que mora há 6 anos em Bassano del Grappa, no norte da Itália, Mauro. Legal, um abraço para toda a tua família, Juliana. Para o Giorgia, para o Geno, para os teus pais, para o Bernardo, para o seu esposo. Que você tenha muito mais sucesso por aí. Quando voltar para Amaral, venha nos visitar aqui. Com certeza a gente vai ficar feliz em te conhecer aqui pessoalmente, tá bom? Sucesso para ti e muito obrigado pela tua atenção aqui. Obrigada. Arrivederci, ragazzi. Um super beijo para Juliana Tessaro, mais uma entrevista, a 4ª entrevista dessa 4ª temporada de Marauenses pelo Mundo, Mauro. Legal, lembrando que todos os episódios são produzidos em áudio e vídeo, então você pode acompanhar no rádio, também no podcast, através do Spotify, você pode acompanhar também em vídeo, Instagram, Facebook e no YouTube. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, @MaisNovaAmaral, e também se inscrever no canal da Mais Nova no YouTube. Até quarta que vem, Rosana? Até quarta.
Série Marauenses pelo Mundo. Oferecimento Sumonde, CCAA, Potatoes Burger, DB Uniformes, Faculdade FAB, Clínica Doutora Talice Tomé, Rações e Companhia Pet Shop, Espaço Viva Eventos, Mercado Terrarium, Gustavo Trindade Coffee. Realização Mais Nova.